Amados, eu me saúdo com paz, Senhor, amém? Amém. Para mim, irmãos, esta noite é um privilégio. No dia de hoje, que se comemora o Dia das Mães, afinal, o Dia das Mães são todos os dias, né? Mas hoje é uma data especial que usa-se para comemorar o Dia das Mães. Eu me sinto lisonjeado pela oportunidade que me é concedida de falar a respeito de mãe, a respeito de mulher, porque nós sabemos que é um tema muito complexo, mas é um tema muito sugestivo. Nós temos aqui muitas mulheres, muitas mães, temos muitas mulheres que ainda não são mãe, mas vão ser mãe. Eu creio nisso, amém? Amém. Amém? Amém. E eu gostei de ver, melhorou. Me ajuda aí, gente, porque é sempre assim. A gente sempre sente aquele friozinho na barriga, né? Isso é um bom sinal. É um bom sinal de que o que vai sair daqui não vem de mim, vem do Senhor. Eu sou apenas canal para a sua vida nessa noite. E eu, quando o pastor pediu que ligasse para ele, eu retornei, liguei para o meu pastor, e ele me concedeu a oportunidade de trazer essa palavra nesta noite. E eu comecei a me perguntar: Senhor, o que o Senhor quer dizer para a tua igreja? O que o Senhor quer falar para a sua igreja? Porque se eu quisesse falar alguma coisa para a igreja, eu ia procurar outros livros que contassem uma história de mãe, de mulher próspera, mulher que fosse bem sucedida na vida. Mas como se trata da palavra de Deus, eu tenho que pedir ao Senhor uma orientação no que devo falar para a sua igreja. Pois bem, analisando a palavra do Senhor, conversando com meu Deus e com a minha companheira, que é a minha esposa, mãe dos meus 4 filhos, essa mulher maravilhosa, a pastora Kedma, que muito tem me ajudado, é minha segunda mãe. A minha mãe, ela está com 84 anos, é minha segunda mãe. Estaria, não vou dizer a idade, não sei, depois tire as suas conclusões. Amém? Mas o Senhor me trouxe a lembrança, uma mulher muito importante na Bíblia, uma mulher que teve uma importância extrema, que serve de exemplo para muitas mulheres no planeta. Eu já não vou dizer na igreja, mas no planeta. Mas a Bíblia não cita o nome desta mulher. A Bíblia não cita o nome desta mulher. Mas a Bíblia cita a trajetória desta mulher. A Bíblia cita o milagre que ocorreu na vida desta mulher. E este milagre ocorreu através de um profeta. Quero falar do profeta Eliseu. Eu convido, amados irmãos, a abrirem as vossas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versículo 8 e diante. Os irmãos apenas acompanhem, por gentileza. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8 e diante. Esse capítulo fala da hospitalidade da grande mulher de Sunem. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu também que um dia passava Eliseu por Sunem, e havia ali uma mulher importante, a qual lhe constrangeu que comesse do pão. E aconteceu que quando por lá passava, vinha até sua casa para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que agora entendo que este que sempre passa por nossa casa é um santo homem de Deus. E ela fez um pedido ao seu marido:
peço-te que faça um pequeno quarto. Ponhamos nele uma cama, e mesa e cadeira, e castiçal, para que quando vier a nós, ali se hospedará. No 14, e ele disse, o profeta disse para a mulher, o que pois faremos a ela? Disse para o seu servo Geazi, o que pois faremos a ela? E Geazi respondeu, porque Geazi havia observado que faltava alguma coisa na vida daquela mulher, que faltava alguma coisa, um complemento para aquela mulher. E ele disse, eis que ela não tem filho, e seu marido é já velho. E aí o profeta disse, por este tempo determinado, disse para a mulher, segundo o tempo da vida abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não faças brincadeira com a tua serva. Mas no tempo determinado, a mulher concebeu e deu à luz. E naquele tempo que Eliseu lhe havia dito, segundo o tempo da vida. Pois bem, irmãos, percebemos aqui na narrativa desta passagem, percebemos que esta mulher, ela era uma mulher muito bem sucedida. Segundo a palavra do Senhor, ela era uma mulher rica, uma mulher próspera. Mas também observa aqui nesta mulher um grande atributo na vida desta mulher. Ela, além de gozar de uma prosperidade financeira muito grande, ela era generosa. E podemos observar em todos os segmentos que os generosos alcançam a benevolência do Senhor. Esta mulher, vamos conjecturar que ela todos os dias colocava-se à varanda de sua casa juntamente com o seu esposo e ficava observando as pessoas que passavam pela rua. E ela, sendo mulher daquela comunidade, morando naquela comunidade há muito tempo, ela tinha por hábito de chegar para o seu esposo e conversar, observar as pessoas que passavam. Mesmo sabendo que havia algo, faltava algo em sua vida, faltava um complemento na sua vida, porque eles eram um casal, mas ainda não haviam formado uma família. E aí ela tinha observado que passava um homem para lá e passava um homem para cá. Não posso precisar quanto tempo isso aconteceu, mas a Bíblia, para que ela pudesse observar que ele, Eliseu, era um santo homem de Deus, eu acredito, irmãos, que essa mulher o havia observado por muitos e muitos anos, ou por muitos e muito tempo. E aí ela conversa com seu esposo, e ela dá testemunho do profeta. Ela olha para aquele homem e diz, fala para o seu esposo, eu tenho visto que esse que tem passado é um santo homem de Deus. E conjecturando, acredito que seu marido também entrou em concordância com ela, verdadeiramente, minha esposa, esse que tem passado por nós quase todos os dias é um santo homem de Deus. O que você propõe? Porque um homem, quando começa a conversar com a sua esposa, ou com a sua companheira, eles começam a entrar em comum acordo. Alguma coisa que um coloca, o outro começa a entrar em debate. Vamos conversar sobre um assunto. E acredito que aquela mulher naquele dia chegou para o seu esposo, como diz a palavra, meu esposo, o que é que você acha? Ela não agiu deliberadamente. Eu acredito que ela agiu pelo impulso do Espírito Santo de Deus. Porque se ela observou que aquele homem era um santo homem de Deus, com certeza ela sabia quem era Deus.
Ela teria que saber quem era Deus, senão ela não poderia o identificar como santo homem de Deus. E aí, acredito que ela conversando com seu esposo, está escrito esta parte, ela falou: meu esposo, eu tenho percebido que este é um santo homem de Deus, mas ele vai e vem, ele vai e vem, vai e vem, e eu tenho observado que ele não está na Bíblia, estou conjecturando, e eu tenho observado que ele não tem onde ficar, meu esposo. Ele não tem onde ficar. Meu esposo, nós temos uma vida abastada, nós temos uma situação financeira muito equilibrada. O que é que você acha de fazermos um quarto, um lugar para quando o homem de Deus vier à nossa cidade, ele possa repousar, descansar um pouco a sua cabeça, comer um pedaço de pão conosco, se alimentar conosco, e quem sabe até trazer uma palavra desse Deus para nós. Ela não sabia, irmãos, que ela estava pleiteando a abrigar o milagre para a sua vida. É verdade. Eu observo aqui nessa passagem, que quando ela diz para o seu esposo: vamos fazer um quarto para que ele descanse, ela estava preparando um quarto para a sua promessa. Ela estava preparando um quarto para a sua promessa. Depois, você analisando o texto com muita calma, você vai ver que tudo aconteceu quando ela tomou a atitude de abrigar um homem de Deus. E ela não fez qualquer coisa, não. Ela fez um quarto com todos os detalhes, com cama, com mesa, com castiçal, com tudo que tinha direito, para que ele tivesse o mínimo de conforto possível. E ali ela abrigou o homem de Deus. Mas o servo do homem de Deus, observando aquela mulher, acredito eu, por algum tempo, ele chegou e perguntou, o seu servo Eliseu falou para ele assim: Geazi, o que podemos fazer por esta mulher, que tanto tem nos feito, tanto bem tem nos feito? Geazi, lembre-se de que sempre vínhamos a esta cidade, e nós íamos na nossa jornada, e voltávamos, era muito sacrificante para nós, Geazi. E esta mulher, com o coração bondoso, Geazi, ela olhou para a nossa dificuldade, Geazi, e agora não temos mais que ficar nos desprendendo de lá para cá, daqui para lá, e agora nós temos um canto para descansar a nossa cabeça, Geazi. O que poderemos fazer para com esta mulher? O que poderemos fazer? Geazi, como era um jovem muito observador, ele percebeu alguma coisa, como já relatei para os meus amados irmãos aqui na palavra. Geazi observou e disse, ele fez uma observação: eis que ela não tem filho. O profeta perguntou: o que faremos por ela, Geazi? E Geazi disse: eis que ela não tem filho, e seu marido já é velho. Irmãos, sabemos que quando a idade chega, o período fértil da mulher se vai, e também a virilidade do homem também se passa. Com certeza, o homem já não é mais aquele jovem de 18, 20, 25, 30 anos e tal, e aí vai indo, vem o cansaço, e a idade vai chegando, vem o peso. E o Geazi começou a observar que aquela mulher, ela não tinha filhos, e o seu marido já era velho. E aí, irmãos, é que entra o detalhe dessa questão. O profeta, olhando para essa situação, sendo ele homem de Deus, e ele disse à mulher: por este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Sabe o que ela disse, irmãos? Meu Senhor, homem de Deus, não faças brincadeira com a tua serva. Ela mesmo não acreditava, irmãos, que ali diante dela estava um homem que poderia fazer a sua promessa se realizar. A promessa de ter um filho, porque
ela já achava, já sabia que o seu tempo de vida, de idade, já passado. O seu tempo de fertilidade já era passado. Não era possível, somente um milagre. E ela disse: homem de Deus. Ela declarou: homem de Deus, não mintas para a tua serva. E ele declarou que no tempo assim, ela teria um filho. Aleluia. E conforme disseram o profeta, e assim aconteceu. A mulher concebeu e deu à luz a um filho naquele tempo que Eliseu lhe havia dito, segundo o tempo da vida. Deus, quando fala, ele cumpre. Porque naquele momento que o profeta proferiu aquelas palavras, não era ele falando, porque quando há profecia, ela sendo de Deus, ela acontece. E ali o Senhor Deus usara a boca do profeta para falar para aquela mulher. Porque Deus havia contemplado o seu coração, a sua generosidade, a sua preocupação para aqueles homens com aqueles homens de Deus. E aí o Senhor Deus falara pela boca do profeta. Porque só Deus poderia fazer o milagre. Ela não poderia ter filhos, e o seu marido muito menos. E aí, segundo a palavra do Senhor, ela vai e concebe um filho. Maravilha, irmãos! Maravilha, irmãos! Aquela criança chega àquela casa, e aí torna-se uma festa, irmãos. Porque quando chega a criança, a alegria, a criança, um lar sem criança é como um campo sem sol, não tem alegria, não tem nada, não tem brilho. Mas quando chega uma criança numa casa, ai, irmãos, que felicidade! Acredito eu agora, irmãos, que aquela mulher e aquele homem que estavam todos os dias à sua varanda olhar para a rua, agora eles estavam com o bebê no colo e passeando para um lado e para o outro e dizendo: Deus é fiel, Deus é fiel. Ele usou o seu profeta e cumpriu-se a sua palavra na nossa vida. Meu marido, o Senhor Deus me concedeu um filho. Glórias a Deus, muito obrigado, porque Deus é com esse profeta. Este não é senão um santo homem de Deus. Aleluia. E agora, irmãos, já não somos mais um casal, somos uma família. É uma família. Ali estão marido, mulher e um filho. E diz a palavra do Senhor que este menino, a promessa que Deus fizera àquela mulher, aconteceu. E essa criança foi crescendo, e havendo ele tomado, o trouxe para sua mãe. Aqui eu já adiantei um pouco o tema, mas eu quero me ater aqui na promessa. Aleluia. Eu quero me ater na promessa. Aleluia. E quando o menino cresceu, aconteceu que um dia, saindo com seu pai, o menino já estava grande, irmãos. A felicidade estava plantada, estabelecida naquela casa. A alegria era visivelmente fluente dentro daquele lar. Mas sabemos que o nosso adversário, ele não dorme. Ele estará sempre fazendo algum intento, programando algum intento contra a vida daqueles que acreditam na promessa do Senhor. Com aquela mulher não foi diferente, com essa mulher da passada não foi diferente, e acredito que com muitas mulheres nessa noite não está sendo diferente. Tem muitas mulheres felizes da vida aqui, felizes da vida, mas tem muitas mulheres que em algum momento a adversidade a atingiu. E nesse dia aqui aconteceu com essa mulher algo inesperado. O seu filho saíra com o seu pai, que estava com os colhedores, estava no campo trabalhando. E o garoto disse ao seu pai: pai, minha cabeça. Ele colocou a mão na cabeça e disse: pai, minha cabeça. Ai, a minha cabeça. Ele disse ao criado: leva-o à sua mãe. Olha bem as coisas como são, irmãos. A promessa estava na mão do pai, junto com o pai. E quando o garoto foi acometido desse mal súbito, a primeira coisa que o pai fez, pede ao seu criado
e manda levar esse menino para sua mãe. Pega o menino e leve-o para sua mãe. E aí aconteceu o que ela não queria que acontecesse. E havendo ele o trouxe para sua mãe, o criado. Esteve assentado sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Meu Deus! Uma mãe que passara tantos anos de sua vida em busca de uma promessa, estava na esperança que um dia poderia acontecer qualquer outra coisa menos ser mãe. E aí a promessa acontece na vida daquela mulher. E aquela mulher fica feliz, o seu marido fica feliz, a felicidade invade o seu lar. Coisa linda, maravilhosa, o menino cresce e a alegria continua no seu lar. O menino sai para o campo para trabalhar com seu pai, sente-se mal, é acometido de um mal súbito e é levado para sua casa. E quando é colocado no colo de sua mãe, o menino vai a óbito. Agora vocês vejam a promessa que Deus fizera, a promessa morta nos braços daquela mãe. Imaginem só a situação daquela mulher. Como é que aquela mulher se encontrava naquele momento? Qual seria a atitude que ela deveria tomar naquele momento? Algo muito complexo, algo muito complicado para uma mãe. Ela olhara para os seus braços e via aquela criança que ela amara com tanto carinho, criara com tanto carinho, ensinara que aquela criança era uma promessa de Deus, que eu duvido que ela não tenha falado isso. Meu filho, você é uma promessa de Deus na minha vida, porque eu já era velho, seu pai já velho, e não havia possibilidade alguma, meu filho, de você vir a este mundo. Mas Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, Ele me deu você, e agora você encontra-se nos meus braços, já sem vida. E aí, irmãos, diz a palavra do Senhor que aquela mulher tomou uma atitude. Às vezes, irmãos, a promessa está nas nossas mãos, estamos felizes com a promessa. Quando de repente alguma coisa acontece, quando o mal súbito acontece, não sabemos o que fazer, ficamos desesperados, correndo para um lado e para o outro, gritamos para um, gritamos para outro, mas esquecemos de falar com aquele que é o autor da promessa. Jesus Cristo foi o autor da promessa daquela mulher. Jesus Cristo é o autor da promessa da tua vida. E muitas das vezes esquecemos de dizer: Senhor, e agora? Nós não falamos com o Senhor e agora. Nós falamos com o nosso amigo, e agora? Mas aquela mulher ficou em silêncio. Diz a palavra que ela subiu, pegou o menino e colocou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Olha só, irmãos, que interessante. Se fosse outra, estaria se descabelando. Ela tinha tanta confiança na promessa que Deus lhe fizera, ela sabia que alguma coisa iria acontecer. Algum milagre iria acontecer, além daquele que havia acontecido, que agora estava se esvaindo. A felicidade. Ela tinha certeza que alguma coisa iria acontecer. E ela o coloca sobre a cama do profeta. E ela vai ao encontro do profeta. Quando ela encontra com o profeta, ela diz: pedi eu algum filho ao meu Senhor? Não disse eu que não me enganasse? Ela chegou para o profeta e questionou: pedi eu algum filho ao meu Senhor? Não disse eu que não me enganasse? Então disse o profeta ao seu moço: cinge os lombos, tome o meu bordão e vai. E se te encontrarem, não os saúde. E se alguém te saudar, não lhe responda.